Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Wittenberg, o Wittencast. E hoje nós falaremos um pouco sobre o luteranismo, mais especificamente sobre a liturgia luterana. E para o episódio de hoje, nós chamamos o reverendo luterano Moacir Alves Júnior. Por favor, pode se apresentar. Salve te homines. Opa! O meu nome é Moacir Alves Júnior, sou missionário, digamos assim, eu posso chamar-me de missionário, pastor missionário na... Estou indo para a África ainda, estou na República Dominicana atualmente e... Que bom, obrigado pelo convite. Vamos ver o que podemos trabalhar aqui. Partindo para a nossa primeira questão, como a liturgia luterana se estabeleceu? Primeiro, antes de perguntar o que é liturgia luterana, o que é liturgia, por que esse adjetivo luterana, né? A liturgia não é da igreja? Então, essa é uma pergunta que se deve ser feita, né? Primeiramente, antes de falar sobre qualquer forma na igreja luterana, você tem que perguntar para que a forma serve. Então, assim, se você quer realmente começar uma discussão sobre teologia luterana, qualquer uma, você tem que voltar aos fundamentos, sempre. E qual que é o fundamento? O fundamento é o que Johann Gerhard, por exemplo, vai dizer no Loci Theologici. Ele vai dizer em vários momentos, mas quando, por exemplo, trata da igreja, por exemplo, liturgia da igreja, vamos falar de igreja aqui então. Loci 22 e 23, especialmente 22, na verdade, vicésimos secundos. E ele vai dizer assim: a causa impulsiva da igreja é a misericórdia de Deus. E essa é a causa impulsiva interna. Então, antes de se falar em qualquer coisa dentro da teologia luterana, o ponto nasce da misericórdia de Deus. Tudo nasce da misericórdia de Deus. Forma da igreja, liturgia, pregação, sacramentos, tudo nasce da misericórdia de Deus. Aí a gente pode ter uma discussão. Agora a gente pode começar a conversar. Aí você vai ter uma segunda coisa, que é a causa impulsiva externa, que é a primeira consequência da misericórdia de Deus. Né? Então você tem, por exemplo, por que Deus criou o mundo? Isso você vai pensar lá desde o Atanásio. Atanásio, por exemplo, vai trabalhar aí um pouco disso contra os gentios, né? Vai trabalhar um pouco disso da encarnação, ele vai trabalhar um pouco disso por ali. Ele vai dizer assim: primeiro ponto, a causa de Deus criar a gente por amor, por misericórdia. E isso todo luterano sabe, isso todo mundo que trabalha a teologia luterana sabe. Então, é daqui que parte. Aí você tem, qual que é o primeiro problema que aparece? Agora eu vou fazer uma interação aqui. Alan, qual que é o primeiro problema que aparece pra ser resolvido na história? Então, a questão é essa, é o primeiro problema, né? E isso é uma coisa interessante de quando... Olha, eu vou fazendo vários parênteses e conexões aqui, então vamos segura a cadeira. Quando você pega a ordem da Confissão de Augsburgo, por exemplo, você conhece a Confissão de Augsburgo? O pessoal que talvez conheça, talvez não. Conheço. Então, a Confissão de Augsburgo ela foi apresentada perante Carlos V, toda aquela coisa maravilhosa, 1530... Mas ela tem uma ordem dentro dela, ela não é meramente um documento histórico, ela tem uma ordem de explicação de doutrinas ali, né, de Deus. Por quê? Porque Deus existe desde sempre. E a gente foi criado pelo seu amor, aquela coisa, ele sempre tá lá e sempre vai ficar lá. Aí vem o primeiro problema. E você vê como é que, né, o artigo se chama do pecado. Mas o que ele descreve lá? A queda do homem, a natureza do homem. Então, quando se fala em teologia luterana do homem, você começa do nosso ponto de vista pequeno, que é o pecado. Em como a gente é mínimo, como nós somos pequenos, como nós somos limitados, como nós temos esse problema, né? E aí você já tem o terceiro artigo, é a solução. Então, a causa impulsiva externa, como o Gerhard vai falar, é o esquema da salvação. E esse é o ponto. Você tem o amor de Deus, o nosso pecado e a salvação. Já que chama em grego de oikonomia, de onde vem a palavra economia em português,
que quando se usa em teologia o termo economia, se tem justamente isso na cabeça, de a ordem da salvação, essa ordem, a economia da Trindade, como é que a Trindade trabalha, quais são suas funções, né? Então, quando se tem essa economia da salvação. E como é que essa funciona? Veio Cristo, terceiro artigo, né? Veio Cristo, fez a sua obra redentora, subiu aos céus e aí vem a pergunta, como é que você é salvo? Você é salvo pela fé. E aí você tem o artigo 4. O artigo 4 fala de como você é salvo. Só que aí vem a pergunta, como é que você consegue essa fé? Aí vem o artigo 5, a salvação. Como você consegue, o ofício do ministério. Você ouve essa fé através de um ministro. No artigo 6, as boas obras, ou seja, como é que aquela relação funciona. Artigo 7 da igreja, artigo 8 que é a igreja. E assim vai indo. Artigo 9 começa os sacramentos, etc, etc. Mas aí você tem essa ideia. Então, isso tudo está dentro do esquema da salvação. Então, quando se fala de formas, você tem que ter o esquema da salvação na cabeça. Você tem que lembrar que o esquema da salvação está ali. E especificamente, agora vamos ao artigo 7, que é o da igreja, e o 5 do ministério. Porque, querendo ou não, você tem uma pequena forma naquilo que você... em como você consegue a salvação e como é que a salvação é trabalhada em você, etc, etc, que é os sacramentos. Os sacramentos têm forma, os sacramentos são... você tem a instituição da ceia, o batismo, você tem a palavra sendo pregada, a administração dos sacramentos todas, ela tem uma forma, ela é parte desse mandato divino que tem uma forma, e essa forma serve para quê? Para salvar, para comunicar a salvação. E é comunicar o perdão, comunicar a fé, comunicar a obra de Cristo, e etc, etc. Então, antes de se falar de liturgia, você tem que perguntar, o que é isso? Da onde veio isso? Por que a gente tem uma liturgia? E esse é precisamente o ponto de qualquer liturgia na igreja. Então, se você voltar ao século IV, se você voltar ao século III, ou II, ou I, esse é sempre o ponto. A liturgia, por isso que Paulo, por exemplo, em Coríntios, vai dizer que tudo tem que ser feito em ordem e decência, que as coisas devem ser entendidas, sabe? Que você tem que falar na língua do povo, porque na língua que o pessoal entenda, e etc, etc, porque você está justamente comunicando aquilo que Cristo faz por essa pessoa, fez por essa pessoa e ainda fará por essa pessoa. Então a essência de qualquer forma é essa. E esse é o ponto, por exemplo, da discussão dos outros artigos que falam disso. Então, se você for, por exemplo, na Confissão de Augsburgo, o artigo 24, se não estou enganado, da missa, é justamente isso que se fala. Esse é o ponto deles. Porque agora a missa é entendida. Agora se entende o que Cristo faz por essas pessoas. Entendeu? Esse é precisamente o começo de você ter uma liturgia, entre aspas, luterana, que na verdade é só o mesmo espírito de liturgia de toda a igreja cristã, né? Então esse é o princípio. Aí você vai ter as formas agora. A forma, ela tem que trazer a comunicação desses princípios, ok? Então e aí agora a gente pode entrar numa outra questão de um pouco mais de história da igreja também, que nem, por exemplo, aí a gente entra naquilo que vai ser um axioma tirado de Próspero de Aquitânia, que é o lex orandi, lex credendi. Então, que funciona inversamente, lex credendi, lex orandi. O que significa isso aí para quem não manja dos latim? Ok, lex orandi, lex credendi é uma expressão, é o resumo de uma ideia, na verdade, porque isso não está escrito em nenhum dos pais da igreja, isso vai ser compilado depois, mais adiante, essa expressão, para resumir um ensino, para resumir uma coisa, que diz o seguinte: a lei da oração é a lei da fé. E aí você pode inverter isso, que é a lei da fé, a lei da oração. Só que esse termo oração, essa oração, ela não é propriamente oração. Ela tem a ver com aquilo que você faz na igreja. As cerimônias, todos os ritos, tudo isso. Então,
Aquilo que os teus... a lei dos ritos é a lei da fé. E a lei da fé é a lei dos ritos. Digamos assim, dando uma atualizada meio por cima, assim. Meio no momento agora. Então essa seria a compreensão. Se vocês querem uns textos bacanas para começar a conversar sobre os princípios da coisa, eu tenho aqui comigo, porque eu sempre tenho o Hermann Sasse comigo. Então, existe um teólogo do século XX que ele não nasceu pronto, e ele foi um luterano confessional que foi descobrindo e se questionando sobre várias coisas. E ele acabou escrevendo, principalmente no final de sua vida, algumas das peças teológicas mais profundas e importantes do século XX. E se vocês quiserem entender um pouco sobre liturgia melhor, assim, sobre o que se deve fazer na liturgia, etc., existe um escrito dele chamado, só um segundinho, Liturgia e Confissão, de 1959 foi escrito, A Brotherly Warning Against the High Church Danger. É um aviso amigável sobre o perigo de ser high church, desse high churchismo. E ele está no Lonely Way, que é um volumão, um volume 2, que é alguns escritos selecionados de Hermann Sasse, em que ele justamente começa discutindo os fundamentos do que é a liturgia, por que a gente faz a liturgia, por que a gente tem uma liturgia, né? E ele começa... E esse é um escrito que eu recomendo a qualquer um que quer começar a falar de liturgia aos quatro ventos, ou quer começar a defender a liturgia. Porque não basta a gente pegar o litúrgico pelo litúrgico. Porque o litúrgico pelo litúrgico é uma forma por uma forma. Meramente forma por forma. E isso, no fundo, se não é quase uma idolatria, é vazio. Porque você vai repetir uma forma que você não sabe o que é. Em latim se chama fides carbonara. Se você for para forma por forma, meramente fazer uma forma por ser uma forma, você gera uma fides carbonara, uma fé do carvoeiro, que você literalmente... A fé do carvoeiro é uma expressão que dizia assim: você chegava e perguntava para um carvoeiro lá na Idade Média lá, digamos assim, o cara super pobre, assim, o cara não tem educação nenhuma, e você perguntava pra ele assim: o que tu crês? Aí ele dizia: eu creio no que a igreja crê. E o que a igreja crê? Ela crê no que eu creio. Entendeu? É um círculo que não tem fim, porque você não sabe o conteúdo. É uma forma por uma forma, meramente por ser forma. E aí você pode ter perdoem pela palavra, eu vou escandalizar muita gente agora. Você tem uma latinha de excrementos com purpurina. E isso é uma forma bonita. Mas o conteúdo da forma não tem, né? É terrível. Então essa é uma filosofia que se deve ter quando se vai encarar uma liturgia. Sempre. Por que você está cantando isso? Por que você está cantando isso? Por que você está falando isso? Por que essa oração? Por que orar? Por que o sermão está aqui? Qual que é o ponto de falar essas coisas antes da ceia e essas coisas depois da ceia? Qual que é o ponto disso? E esse é o questionamento que se tem sempre. E aí o Hermann Sasse, ele vai dizer assim, que toda forma da igreja, toda liturgia nasce da confissão. Que confissão? No Novo Testamento, a palavra confissão, homologia, ela tem, ou confetor, confiteri, em latim, ela tem três funções. É a confissão de pecados, né? A confissão de pecados, é a confissão de fé e é o louvor. Então, são essas três funções. Isso aqui está sempre numa liturgia. A confissão de pecados, a confissão de fé e a confissão de louvor. E aí o cara pergunta assim: confissão de fé é só o credo apostólico? Confissão de fé é só um dos credos ecumênicos? Confissão de fé é aquele hino que eu canto de vez em quando? Confissão de fé... O que é confissão de fé? Entende?
Então, quando você vai falar dessas formas, você tem que ter esse tipo de cabeça por detrás. Por quê? E aí a gente começa a entrar numa... Agora eu vou abrir um pequeno parênteses em por que o High Church pelo High Church é terrível e é ruim. Você tem, por exemplo, muitos momentos em que o ato de alguma coisa ser repetido na igreja gerou um dogma. E isso é certo que acontece. E a omissão de algumas coisas na igreja gera outro dogma. Então, por exemplo, o marianismo, por exemplo, o louvor a Maria. Quando você compara os hinos marianos antigos com os hinos mais recentes, você pega início da Idade Média versus final da Idade Média, você tem uma evolução aqui. E o que nasceu, por exemplo, de um reconhecimento de uma santa, de alguém que um exemplo de fé e etc, que estava com Cristo nos braços, sangrando, torna-se uma intercessão por perdão dos pecados. E aí você tem um problema grande, digamos assim. Você tem uma inversão. E aí, por exemplo, o Hermann Sasse, inclusive, vai falar no seu texto que o protestantismo, por exemplo, vai para um ponto low churchismo muito radical, em que ele vai falar assim: dane-se Maria, não quero saber disso. Então corta-se o Theotokos, por exemplo, o mãe de Deus das confissões de fé. Você gera um problema. Agora, disso para, por exemplo, rogai por nós pecadores, cara, tem um abismo entre isso e o outro ponto, entre um e outro ponto. Entende? Então, essas são questões que são postas por Sasse nesse escrito, que são interessantes de serem discutidas e pensadas. Claro, eu não tô batendo martelo em nada aqui. Eu tô falando assim, é isso aqui que o Sasse tá falando, é assim que funciona. Como é que ele tá discutindo o assunto. E aí você vai ter por exemplo, a repercussão de você repetir uma coisa na igreja várias vezes. Por exemplo, vocês sabem como é que o arianismo se expandiu através da Europa e etc, e se tornou uma heresia fortíssima? Não. Como é que foi? Hinos. Ário era um bom compositor. Ele escrevia hinos. Só. Pouca gente escutou tecnicamente ele pregar, mas quase todo mundo escutou seus hinos. É isso que o Atanásio fala, por exemplo. Então você cantar uma coisa frequentemente vai te trazer um problema de fazer, entendeu? Porque é uma confissão de uma fé. E esse é o ponto. A liturgia, ela é a confissão de uma essência. Ela é a forma de uma essência. Ela é uma confissão de fé. Entende? E aí que vem o ponto, voltamos ao ponto principal de você ter uma essência clara e você confessar essa fé através da forma. Você ter o testemunho da fé através dessa forma. Então, vê como é que o que tudo está envolvido quando você vai discutir liturgia, e que geralmente as pessoas tendem, e isso em qualquer igreja, seja nas pentecostais, na luterana, em católico romana, as pessoas tendem, em geral, a discutir como opiniões de forma. É que nem eu escuto muitas vezes, eu prefiro a liturgia 2, aí eu prefiro a matinas, aí eu prefiro as vésperas, aí eu prefiro que não tenha nenhuma das três. Mas peraí, sabe, por que a liturgia 2 existe? Por que a matinas existe? Por que a vésperas existe? Qual é a essência por detrás disso daqui? Entendeu? O que eu tenho que fazer? Por que isso aqui tá aqui? Por que cada um desses pontos existe? Esse é o ponto, é você chegar numa essência primeiro e aí a gente discutir. Então, esse escrito do Sasse, por exemplo, é um que é bom ir atrás e buscar, porque ele justamente fala disso, de você, por exemplo, replicar através da abstinência ou do não fazer alguma coisa e do fazer alguma coisa,
o problema que isso gera para uma confissão de fé. Quando se fala de forma, se fala de adiáfora. Acredite ou não. Então, por quê? Porque o adiáforo. Adiáforo nasce, esse termo adiáforo é usado na confissão luterana no artigo 10 da Fórmula de Concórdia. E, bem, agora eu já devia ter falado isso no início, né, mas vamos lá, abre um parênteses aqui. Eu sou um luterano confessional, e a IELB é uma igreja luterana confessional, que é diferente das igrejas não confessionais luteranas, que a gente, ou seja, qual que é o ponto aqui? Existe um livrinho chamado Livro de Concórdia. Um livrão, né? Que ele é um livraço, em que ele compila todas as confissões, assim chamadas, da fé luterana, do que a gente chamaria de fé luterana entre aspas, né? Esse é, por sinal, o nome do livro de Concórdia francesa, né? A confissão de fé luterana, que reúne a confissão de Augsburgo em sua versão alemã e latina, reúne o catecismo maior e menor, forma de concórdia, epítome, declaração sólida, reúne o tratado sobre o poder e primado do Papa, reúne os artigos de Smalcalde, e essas são... E aí o posicionamento que você tem frente a isso vai definir se você é um luterano confessional ou não. E aí, isso se resume a uma frase em latim, em português, que tem 2 termos latinos. O luterano confessional, ele subscreve as confissões luteranas porque elas são a interpretação fiel da palavra de Deus. O segundo ponto, a segunda opção que você tem frente às confissões luteranas é o chamado quatenus, que é: subscrevo o livro de concórdia na medida em que, ou enquanto ele concorda com a exposição da Escritura, medida em que ele é a exposição fiel da Escritura. Vocês viram qual que é o digamos, problema no sentido filosófico da coisa? Qual que é o problema da primeira e da segunda questão? Tava me perguntando aqui, um luterano não confessional ainda é um luterano? Ele pode ser chamado? Aí que vem a questão. Não sei. Aí é uma questão. E aí porque a segunda opção você bota um elemento subjetivo de fé, de interpretação da Escritura na sua relação. E aí o Hermann Sass, fazer a propaganda aqui do Hermann Sass de novo, nesse mesmo volume do Lonely Way, ele tem um escrito chamado Quia Quatenus, em que ele justamente discute essa relação com o luteranismo. Mas aí que vem a questão. Então, dentro desses documentos confessionais, né, fechando parênteses, você tem a forma de concórdia, e a forma de concórdia, no seu artigo 10, vai ter essa coisa sobre a ordem os chamados adiáfora. Adiáfora são algo que não foi mandado nem proibido na Bíblia. O famoso não mandatório. Então, por exemplo, se eu pegar um termo bem chulo aqui, usar microfone na igreja é um adiáforo. Não tem lugar nenhum escrito na Bíblia que você deve ou não usar microfone. Entende? Você pode usar microfone ou não. Essa é a... Uso de violão, órgão, pandeiro, bateria. Então, claro, pode ser uma questão de mau gosto, mas tecnicamente é um adiáforo. É uma opcional. Por exemplo, eu já vi, e aí eu falo de experiência própria, né? Eu já vi cultos que tem bateria, banda e tal, perfeito culto, cara, redondinho, tudo bonitinho, sim, tranquilo, igreja luterana, sim, só que foi nos Estados Unidos, né? Mas, cara, assim, ó, perfeito, tudo reguladinho. Agora, eu pessoalmente prefiro um culto um pouco mais tradicional, no sentido órgão, essas coisas assim, liturgia, cantadinha e tal. E eu tive cultos péssimos, assim. Entendeu? Eu tive cultos terríveis, com os caras com o olho desregulado, essas coisas assim. Então,
essa é uma questão. O adiáforo, ao que o livro de Concórdia vai dizer, se não me engano é Fórmula de Concórdia, Declaração Sólida, artigo 10, seção 10, vai dizer em resumo que o livro, que tudo desse princípio regulador tem que ser uma testemunha do evangelho. E aí volta-se a forma, o princípio original da forma que eu havia comentado, em que ela confessa, ela testemunha o evangelho. E aí, dentro da teologia luterana, você vai ter um dos princípios pastorais mais bonitos que existem, que é o princípio da consciência, que é para que alguém não caia em escândalo. E aqui escândalo no sentido bíblico da coisa, que você cair da fé, entende? Que é escandalizar, é algo tipo que é inconcebível. Como era, por exemplo, no caso de Romanos, né? Quando você lê Romanos 14, 15, etc., você vai ter pessoal fazendo distinção de comidas. E aí, posso comer a carne comprada no açougue que foi... essa carne que teve no templo foi sacrificada por um ídolo? E aí você se pergunta, sim ou não? E aí Paulo dá o princípio regulador, ele fala assim: para que o outro não caia em escândalo, você que é mais forte na fé, evita. E aí que vai, por exemplo... Então, quando você tem, por exemplo, um ressentimento, essa sensação que se tem muita... Porque eu falo, isso é sentimento, basicamente. Né? Não adianta você tentar argumentar racionalmente com muitas dessas pessoas. Não adianta você querer jogar um esquema filosófico na cabeça. Pá, toma aqui, esse aqui é o livro de Concórdia. Isso aqui tá dizendo que você pode ter um crucifixo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você pode usar velas e blá blá blá. Tá, você pode. Mas e o irmão? Você sempre olha o irmão. Entendeu? E esse é ali que nasce talvez um sentimento exacerbado de anticatolicismo. Da mesma forma que nasce um sentimento exacerbado de high churchismo. E aí, por exemplo, claro que existem momentos em que o crucifixo escandaliza. Pode escandalizar, pode vir escandalizar. Assim como, por exemplo, se você está num contexto extremamente forte, não falo, o Brasil é um pouco mais difícil, mas extremamente forte, em que a vela, por exemplo, esteja ligada profundamente com questões pagãs, sabe? Você tem que tomar o teu tempo para ensinar o significado da vela na igreja cristã. Algum tempo até você evita a utilização da vela. Ou você, por exemplo, questão do crucifixo, por exemplo, você evita por muito, se o catolicismo é muito forte. Só que aí você tem que prestar atenção na coisa que é o princípio regulador de consciência não é gosto, é consciência. Gosto é uma coisa muito mais superficial que escândalo de consciência, que o escândalo que te faz perder a fé. Então, uma coisa é quando eu falo assim, eu gosto disso, eu gosto tradicional, pra mim é tradicional, sempre puder, tô aí, tamo junto, né? Agora, tem gente que pode ter só que isso vai de um ponto de vista do pastor. Como pastor, você tem que ter essa sensibilidade, entende? De você conhecer o teu rebanho profundamente ao ponto de saber quais são os... Eu não gosto de usar esse termo gatilho, mas o que causa... Só que aí vem uma questão. E aí agora eu falo de questão pessoal, uma coisa pessoal minha. Eu nunca vi alguém cair da fé por causa da liturgia 2 do Inário. Eu nunca vi alguém cair da fé porque cantou Castelo Forte. Agora, quando você fala de, por exemplo, os princípios da reforma, você tinha o escândalo, por exemplo, de dar a ceia em 2 espécies. E isso não é propriamente uma diáfora.
sabe? Você tinha o escândalo das pessoas verem alguém sem as vestes talares. Sabe? Esse cara é realmente nosso ministro? Se ele tá sem as... Isso era o tipo de pergunta que os membros da igreja faziam naquela época. E aí, quando se fala, para alguns, naquele tempo, cantar um hino em alemão era a coisa mais escandalosa que existia. Porque lá tinha a língua de Deus, pô. Você entendeu? Vê como é que a questão é mais profunda do que ela... A gente tende a discutir no barzinho com os amigos. Assim, tipo, a questão é muito mais profunda. E tem uma questão... E é pesadíssima. Que é como você vai testemunhar a fé através das formas. E esse é precisamente o ponto, por exemplo. Você sabia que o Catecismo Menor de Lutero, quando Lutero escreveu o Catecismo Menor, ele foi impresso para você colar ele na parede em imagens? É por isso que, por exemplo, a Bíblia, na tradução de Lutero, tem um monte de imagem, desenho. Porque é uma forma que comunica a mensagem. Entende? Não sei se vocês já viram, não sei se talvez na questão de vídeo dá para mostrar. Deixa eu procurar uma pintura de Lucas Cranach. Lucas Cranach foi o pintor da Reforma. Era amigo de Lutero, vivia em Wittenberg, era pintor do Frederico Sábio. E ele tem várias pinturas sobre vários temas de fé e tal. Especialmente lei e evangelho. Tá vendo que tem uma árvore no meio? Metade da árvore é morta, metade da árvore é viva. Que você tem de um lado, você tem a morte, um esqueletão com uma lança e o diabo, e ele tá empurrando o cara pro inferno. E aí você tem Moisés segurando a tábua dos 10 mandamentos ali. Lá do lado você tem Adão e Eva. Né? O tabernáculo, tem especificamente uma cena do tabernáculo que é a da serpente de bronze aqui. Mas normalmente essa cena tá na parte do evangelho. Aí você tem Jesus voltando no julgamento na imagem clássica do lírio e da espada, né? Lá em cima. E aí no outro lado, na parte do evangelho, você tem a Nova Jerusalém, lá atrás. Você tem os pastores recebendo a mensagem do anjo. Você tem o Jesus Cristo ressurreto e assunto, em que o cordeiro, um cordeirinho esmaga o dragão e a morte. E esse cara que tá apontando para Cristo é João Batista, by the way, assim. E você é esse homem nu, que não tem nada para apresentar perante o seu Senhor. Vê? Esse é o tipo de forma que se tinha na época da Reforma. Esse é um tipo de forma de expressar a fé. E Lucas Cranach também tem sobre crucificação, em que Jesus repousa não nos braços de Maria, mas nos braços do Pai. Esse que é muito bonito a foto. A foto, eu não chamo de foto, é a pintura. Mas você tem... Vê como você tem as formas. E quando se fala de formas, é mais ou menos isso que você tem que ter, esse espírito. Aqui, claro, estou falando da essência do espírito, quando se vai falar de liturgia. No que essa forma está o que essa forma está comunicando? O que essa forma está fazendo na igreja? E ela está comunicando o evangelho? Ou ela deixou de comunicar o evangelho? A abstinência, o sumiço de uma forma pode te servir a comunicar o evangelho. E esse é justamente o ponto, por exemplo, de você ajudar a comunicação, por exemplo. Vocês sabiam que... Vocês devem saber, os caras são os caras high church, os caras que gostam de uma liturgia, os caras que manja da parada. Vocês devem saber que, por exemplo, durante a quaresma que a gente está agora, e algumas vezes o advento, mas mais certamente as igrejas respeitam isso na quaresma, você não canta o Glória in Excelsis. E nenhum dos aleluias. Você não canta nada disso durante a quaresma. Por quê?
porque, sendo a quaresma um tempo de abstinência de... Então, acho que cantar glória não é tão apropriado. Isso é uma... Em resumo, isso é uma lei que te leva a ver o evangelho de outra forma. Entende? Isso é algo de lei que te faz ver o evangelho. E lei aqui eu estou usando no sentido luterano, então, só que aí é outro podcast. Lei sobre lei e evangelho. Então você tem essa questão muito forte, sabe, de o que as formas estão comunicando. O que elas comunicam. E aí você vai ter, então, aí vem a questão dos paramentos litúrgicos, da utilidade, a quantidade, de onde eles vêm, por que eles são usados. Aí você vai começar a ter questão dos santos, de por que usar santos, por que não usar os santos. Aí todas as outras perguntas e questionamentos começam a discorrer. Mas a partir do momento que você entendeu essa essência aqui, agora a gente pode conversar sobre o que vocês quiserem de forma. Primeiro ponto, cheguei numa igreja luterana confessional, ou até mesmo não confessional, mas mais especificamente na confessional. Chego lá, o que tem? Um maluco de branco, um vestidão branco. Que é isso, maluco? Primeira função, isso existe desde as vestes no Antigo Testamento. Se você for ler o Levítico, as leis dos levitas, etc., a veste talar, ela nasce para esconder a pessoa. E isso no culto cristão é reinterpretado e é levado para um outro nível quando o pastor não é mais pastor. Ele é Cristo falando para ti. Ou seja, a veste talar, ela esconde o homem, digamos assim. O homem pecador, mas não, agora ele é Cristo. Ele é o Cristo, teu Cristo no culto. E esse é o primeiro princípio que se tem que ter quando se vê um pastor de talar lá na frente. Sabe? Ele não é meramente pastor. Aquilo que ele fala é Deus falando. E aí a gente entra numa outra questão litúrgica, que é: para que serve a forma da liturgia? A forma da liturgia serve para você falar aquilo que Deus fala, né? Voltando à essência, você fala o que a igreja fala, você fala o que a fé fala. Então, você fala aquilo que Deus fala. Eu, como pastor chamado e ordenado, vos concedo o perdão dos pecados. Isso é esse lugar de Cristo que ele ocupa. Então, esse é, por exemplo, o princípio de você falar sobre paramentos litúrgicos. Começa ali. Começa na batina do pastor. A estola tem todo um significado de chamado e responsabilidade. Então você, inclusive na liturgia de ordenação, se você for nas liturgias um pouco mais antigas, a liturgia de ordenação, a estola, ela é quase um fardo, digamos assim. Porque ela é uma responsabilidade que você está tomando. Ela indica o seu ofício. Ela indica essa responsabilidade que você tem agora. Você é chamado para isso. Você é chamado para exercer esta função. Então, quando você coloca a estola, cara, aquilo pesa como um tijolo. É muito profundo, é muito pesado, porque é uma responsabilidade. Ser a voz de Deus é você ter essa responsabilidade. E, por exemplo, Johann Gerhard, teólogo luterano do século XVII, vai dizer assim: no paraíso, a voz de Deus é escutada no paraíso diretamente, e hoje nós escutamos a voz de Deus através do ministério. Ele diz exatamente isso que ele vai falar, Losse 22, 24. Onde é que está escrito isso? Então você tem esse peso. Você é a voz de Deus agora.
Então isso significaria, primeiramente, o negócio. As velas, por exemplo, e aí a gente pode ver todo tipo de, eu posso dizer, sacrilégio litúrgico, todo tipo de ofensa litúrgica possível quando se lida com velas, assim. É sempre uma coisa. Mas uma das imagens simples é você ter um Cristo crucificado, num crucifixo, no altar. E aí tá uma simbologia bonita, né? Do Cristo sendo o único sacrifício em cima do altar do sacrifício também, querendo ou não. E aí você tem duas velas, geralmente, né? Uma de um lado do Cristo e outra de outro. Significa, tomando um pouco da... Isso é mais visível. Eu já vi muita gente, por exemplo, apagando uma só das velas no dia da Sexta-feira Santa. Isso, meu amigo, isso é um problema. Esse é um problema, um problemão, assim, ó. Que é você... Cristo, então, não morreu? Ou só a natureza humana de Cristo, Cristo morreu pela metade? Sabe? Não! Entendeu? Por isso que a gente tem no Inário Luterano um hino chamado Deus na cruz é meu amado. Deus na cruz é meu amado. É um escândalo, é uma coisa... É chocante, é pra ser... E como é que é? Os pais da igreja tinham uma expressão muito interessante, que é falar assim... Deus não morre, por isso que ele teve que se encarnar e tomar sobre si algo que morra. Sabe? É uma expressão forte dos pais da igreja, mas que realmente isso aí, entendeu? Deus morre por mim na cruz. Como isso acontece? Não sei. E esse é testemunhado pela simples presença de duas velas. Só que aí é claro, você tem que sempre lembrar dessas questões fundamentais, por que você usa uma vela, por que não usar uma vela, etc, etc. Alguns domingos você pode usar 3 velas, por exemplo, da Santíssima Trindade, e aí o significado das velas muda. E aí você não bota mais as velas do lado do crucifixo, mas você bota as velas em algum outro lugar. E você tem 3 velas, que significam a Trindade. E assim vai, você tem... 12 velas podem significar os apóstolos, dependendo da situação. Ou 12 velas podem significar as partes de Cristo, as partes do caminho da cruz de Cristo. Entendeu? E aí vai da situação, do ambiente litúrgico que você cria, das formas, o que elas estão indicando. Entende? O que elas estão, sabe? Qual é o ponto dessas formas? Vestes talares, na verdade, são usadas desde basicamente o princípio. Você tem desde os primeiros pais da igreja, sempre foi uma veste, porque o nosso culto, ele querendo ou não, vem de um culto de sinagoga. Ele vem de um culto judaico, de um esquema judaico de culto. E você tem toda uma questão de preparação e essas coisas para utilização. Então, nasce já quase, com a igreja já nascem as primeiras formas. Com a igreja já tá ali, as vestes talares volta e meia estão ali. E isso vai sendo incorporado. O que vai ser depois incorporado vai ser cada vez mais um mosaico, uma imagem. Então, por exemplo, se você tem um livro fantástico, que eu recomendaria a todos a lerem, de uma teóloga, que se chama Baptismal Imagery in the Early Church. E ele é sobre as imagens que se usavam no batismo, na cerimônia de batismo, nos primeiros séculos da igreja cristã. Então você vai ter, por exemplo, uma pia batismal octagonal. Significaria, na época, sempre... Por isso que muitas, na verdade, né, abre parênteses, muitas pias batismais são octagonais. Muitas. E significa o novo dia da criação. Sabe aquela interpretação que existe em Apocalipse de que vai haver um 8º dia? Um novo dia da criação? É justamente essa a ideia. Então, outros lugares eram batistério. E o batistério é literalmente uma escada que você desce num poço e aí você sobe do outro lado. E isso simboliza, você descia nu e era vestido de branco para sair do outro lado.
E o que isso significa? O nascimento do novo homem através das águas do batismo, Romanos 6. Entendeu? Tá ali. Essas eram algumas imagens. Você tinha esse. Por isso que até hoje, se você vê, por exemplo, no rito de batismo luterano, do nosso culto luterano, você dá à criança uma veste branca. E essa veste branca significa pureza. Você agora foi perdoado dos seus pecados, você tem a fé em Cristo, etc, etc. Então, essa eficácia do batismo, da regeneração do homem, está simbolizada através de uma simples veste branca. Né? Na época era você entrar no batistério, se afundar e voltar. Né? Então, aí você era vestido e tal, você tinha toda uma questão de jejum antes também, de preparação. Né? Então, tem muito. Existia até, agora abre parênteses, assim, existia até eles faziam um jejum de tudo naquela época. Então você ficava algumas vezes 1 mês sem tomar banho, mano, pra se preparar pro batismo. Entendeu? Era algo assim sui generis, assim. Um batismo da igreja antiga é algo muito diferente. E isso é uma coisa que poucas pessoas sabem de como era usado. Por exemplo, muitas vezes você tinha as imagens na época. Que imagens eram usadas no batistério? Porque o batistério ele era um poço de água e você tinha dentro dele mosaiquinhos. Pequenos mosaicos ou mosaicos. E na própria igreja você tinha mosaicos. Desde quando se escondia nas catacumbas. As catacumbas têm mosaicos. E onde estava o batismo, geralmente tinha Adão e Eva como símbolo do pecado. Você tinha Jesus, a água da vida. Quando ela está no poço com a mulher. Era um mosaico comum também. Esse me escapa agora a interpretação, mas você tinha multiplicação de pães e peixes também. Você tinha batismo de Jesus, óbvio. Né? Naturalmente você tinha muitas imagens do batismo de Jesus. Tinha algumas imagens do Antigo Testamento também, como a interpretação de Pedro, né, da travessia do mar. Então você tinha o Mar Vermelho, aquela coisa assim. Mas vale muito a pena ver esse livro dessa teóloga, esqueci o nome dela agora, mas eu cheguei a escrever até um review desse livro, Baptismal Imagery in the Early Church. É simplesmente fantástico, sobre como as pessoas viam essa coisa batismal. E mesma coisa você tem com a ceia. Então, por exemplo, muitas vezes a simbologia da ceia, numa imagem você vai ter Cristo dentro de um copo, sabe? Cristo, pão da vida, Cristo dentro de um copo. O que isso conta sobre a Santa Ceia? Que Jesus é o vinho que está dentro do copo, seria isso? A presença real, você tem muitas maneiras, isso está dentro das formas litúrgicas, querendo ou não, uma imagem é parte de uma, entre aspas, liturgia, não do sentido que a gente entende atualmente, mas a utilização dessas formas dentro do culto. Querendo ou não, essas imagens fazem parte da liturgia do batismo, da liturgia da ceia. Elas estão ali. Da mesma forma que, por exemplo, na igreja que eu sou membro lá nos Estados Unidos, a Holy Cross Lutheran Church, por sinal, se alguém está nos Estados Unidos, vá lá. Fica em St. Louis, perto da Concord Publishing House. E lá você vai ter, assim, na igreja, você tem, de um lado, você tem o batismo e uma coluna de nuvem, e a Santa Ceia e uma coluna de fogo. Conectando o símbolo do Antigo Testamento com o Novo, mas você tem essa na imagem. Que são os 2 indícios, um da presença de Deus, 2 de que Deus cuida do seu povo. Entende? Ali que tá a coisa, sabe? Está é profunda, um símbolo que faz parte, tá na igreja, você olha ele o tempo todo e ali você vê, você aprende com as imagens. E esse é um ponto muito interessante que Lutero, por exemplo, vai enfatizar volta e meia, isso quando ele vai reformar a liturgia, que é você ensinar através das imagens, ensinar através da liturgia, ensinar através dos hinos. Se vocês forem perceber, por exemplo, se você abre o inário luterano,
Os hinos da época da Reforma são muito mais na canela, digamos assim, do que os hinos posteriores. Você é muito menos, entre aspas, poético e muito mais direto na sua teologia. Então, por exemplo, castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada. Sabe? Investe Satã com hábil afã e sabe lutar. Sabe? Tipo, não tem poesia aqui. É tipo, é o que acontece, ponto. Sabe? Entendeu? Não é uma coisa... Você não cria uma imagem. Diferente, por exemplo, de um hino posterior como a fronte ensanguentada. Ó fronte ensanguentada, ferida pela dor. Então você tem essa construção da imagem do Cristo ensanguentado. Ou até o próprio... Quando você pega, por exemplo, o Buxtehude, né? Se alguém quiser ouvir, procura no YouTube assim, BUXWV75. É o Membre Jesu Nostri. Em que, se você for na Wikipédia em inglês, tem uma tradução, que é do que está sendo cantado, em que você literalmente vai pintando Cristo na cruz, e você tem essa visão do Cristo na cruz. Na Reforma, a coisa era muito mais na canela. Era tipo, você pega o... pena que eu não tô com o meu inário aqui do meu lado, senão dava pra dar uma olhada nos hinos, assim. Mas você tem essa coisa, entende? Mais pesada aí. E esse é grande parte do ponto, pois as pinturas de Lucas Crana, que são muito na canela, você tem, tipo... E esse é o ponto. Então a igreja cristã sempre teve essa faceta. Isso não é algo novo. Lutero não inventou isso. Os luteranos não inventaram isso. Isso tá na igreja desde sempre. Desde o princípio dos cultos, se você lê, por exemplo, Justino Mártir descrevendo na sua apologia como era o culto cristão. Né? Você tem a primeira descrição, tecnicamente, do culto divino, fora do Novo Testamento. Se você vai... se você pega, por exemplo... esqueci o nome. Catequista da Igreja Antiga. Mas ele tem as preleções mistagógicas, em que ele vai descrever, basicamente, o nosso culto. Culto normal. Culto divino. Que vai botar os sanctos, ele vai... E aí que vai a questão. Então a liturgia, ela conta as imagens, essas coisas, ela contam coisas que estão acontecendo. Testemunhas do evangelho, voltamos ao começo. Né? Que isso testemunha a essência, testemunha a coisa. Qual que é o próximo aí? Falar um pouco sobre o anticatolicismo e... Ok. Então, só que aí quando você tem essas coisas litúrgicas, você também tem sempre a população que tem um pé atrás. É? Correto, né? Você tem sempre o pessoal que tem um pé atrás. E esse pé atrás não deixa de estar justificado. Porque ele justamente volta ao princípio da distinção de comidas lá da Bíblia. Então, é algo normal. Você tem um sentimento correto. A intenção é boa. Né? A intenção, digamos assim, não vou meter porrada nessas pessoas, porque, de fato, a intenção é boa. Quando você pensa e olha assim, não, vamos olhar para o irmão. Né? Vamos ver o que o irmão pensa ali. Só que esse anticatolicismo, modo de dizer, né? Da onde isso... A que ponto isso pode chegar? Pô, isso pode chegar num ponto muito mais complexo. Isso pode chegar num ponto de você agora eliminar o testemunho de certas doutrinas. De você eliminar uma fé. De você começar a danificar a comunicação. Entende? E isso agora aí a gente vai entrar num outro nível. Que é, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Você tem uma imagem do Cristo crucificado, ou um crucifixo, etc. Qual é o primeiro ponto que ela comunica? Comunica que Cristo morreu na cruz. Por mim, por ti, por todos. É isso. Aí quando você começa a eliminar o Cristo, aí você já começa a botar um elemento a mais em cima da pessoa. Agora, Cristo você não vê mais, você tem que imaginar isso. A imagem do Cristo crucificado. Você não tem uma expressão dela. Você tem meramente aquele sentimento agora. Então, isso é um problema.
Quando você começa agora a tirar da questão objetiva de você conseguir ver aquela coisa, de você conseguir sentir aquela coisa, tocar naquela coisa, pra você ter que só imaginar essas coisas. Apenas imaginar essas coisas. Eu ver no filme do Mel Gibson, tá ligado? Pra você ver no Paixão de Cristo. E mesmo assim, uma liberdade poética enorme no Paixão de Cristo. Então, que é o... Qual que é realmente o ponto do anticatolicismo? Eu não gostaria de chamar de anticatolicismo, até porque é um termo meio estranho. Porque você prende a ideia de liturgia à Igreja Romana. Só que a liturgia, por exemplo, é muito engraçado. Eu recomendo, agora vou recomendar um vídeo de um papista, olha só. Eu me chamo de papista mesmo. Procura o vídeo do Paulo Ricardo sobre coroa de advento. E você vai ver que ele vai falar assim, isso foi com aquela cara assim de, isso eu não queria estar falando isso. Assim, isso foi, a gente pegou emprestado os amiguinhos luteranos. Exato. Pegou emprestado os amiguinhos luteranos. Entendeu? A ideia de, por exemplo, você ter uma liturgia estruturada em língua corrente. Outros tentaram fazer isso. Mas você tem muito da influência no Ocidente aqui, você tem muito da influência da Reforma. Que foi o que, se vocês, por exemplo, quiserem conhecer qual é o começo da Reforma litúrgica, tentem colocar as mãos no volume 7 das obras de Lutero, em português, as obras selecionadas. E lá você vai ter a missa alemã, você vai ter missa latina, você vai ter... no começo da Reforma, você tinha muitas formas litúrgicas. Muitas. Que baseavam-se naquela forma de Lutero. Na ideia de reforma litúrgica de Lutero. Então você vai ter o rito da Saxônia, você vai ter o rito da Pomerânia, você vai ter outros ritos ali. Outras formas de organizar o culto. E aí, de novo, volta uma questão de confissão de fé, que é a unidade da igreja, por exemplo. A unidade de igreja se dá na forma de culto ou na fé confessada? Se se dá na fé confessada, a liturgia faz parte dessa fé confessada? Sim, não. Qual que é realmente a questão? E aí, voltamos à essência, né? O Hermann Sasse vai dizer no mesmo escrito aquele sobre o perigo do High Church, que é: se você quer uma reforma litúrgica numa igreja, você tem que começar pelo artigo 4 da Confissão de Augsburgo. Você tem que começar pela justificação pela fé. E a partir dali, você desenvolve o resto. Mas se não começar dali, se você começar por um apreço à Mariologia, começar por uma vontade de encaixar santos em tudo que é canto da liturgia, ali você já está começando com uma causa errada. Mas você tem que começar através da causa do Evangelho. Então, e aí o sentimento antilitúrgico, vamos chamar de sentimento antilitúrgico. O sentimento antilitúrgico, ele nasce de uma preocupação real, que na verdade pode se tornar um problema, que é quando agora você, pela remoção das coisas, não consegue mais proclamar a sua fé, e começa a agredir quem gosta. Ou agredir, e o sumiço de uma forma litúrgica pode causar tanto escândalo quanto o adicionar de uma forma litúrgica. Pois os dois são adiáforos, tanto tirar quanto colocar. Entende? Então você parar de realizar alguma coisa, porque é muito católico, entre aspas, pode causar muito mais dano, e um dano muito mais severo do que você manter. Então, por exemplo, Lutero advoga a elevação da hóstia. Mas o Bugenhagen, que era pastor do Lutero, não gostava. Tá, isso é uma coisa. Agora, quando some o Sanctus, quando some o Pai Nosso, quando some uma oração, quando some o perdão dos pecados, o sermão, né? Tem um problema aqui. E aí existe uma frase de que nem todos os adiáforos foram criados iguais.
E que se tem que ter muita sabedoria na hora de organizar uma liturgia, organizar um culto divino, um serviço divino, que é você saber que colocar de novo é muito mais difícil que remover. Remover é fácil. Agora, ensinar alguém a uma coisa nova é muito difícil. E é mais difícil do que você explicar uma mera repetição. Por exemplo, se a igreja faz... Esse é um exercício interessante, aí os pastores luteranos que estejam escutando isso, que o Horst Kuchenbecker, finado pastor, finado Horst Kuchenbecker, fez uma vez, que era o seguinte: bota uma pausa entre o Glória Pátria e o Kyrie da liturgia 2. Você vai pegar muitas pessoas já engatando entre um e outro. E aí você tem uma oportunidade de explicar algo que é feito meramente de cor. Entende? Que glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre vai ser. Senhor, tem piedade de nós. O pessoal geralmente canta tudo isso junto. E aí quando você bota uma pausa aqui, e agora? Agora tem um momento de explicar alguma coisa que todo mundo só faz repetido. Né? Você, pastor, tire um momento e pregue sobre a liturgia. A sua pregação não precisa ser necessariamente sobre um texto bíblico. Muito pelo contrário, liturgia tem mais texto bíblico que muita outra coisa. Né? Então, o próprio Glória in Excelsis, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Isso é o que os anjos falam aos pastores, lá em Lucas. Tá lá, tá na Bíblia. Pode pregar sobre isso. Entende? Então, assim, não precisa ter medo de fugir da trienal. Isso é uma coisa interessante de se falar aqui. Pregue um hino. E comece a explicar a liturgia. Para que você não tenha que, por exemplo, se o pessoal faz muito repetido, só por fazer de cor, aquela coisa assim, só pelo simples ato, comece a botar esse questionamento. Não precisa tirar. Tirar vai ser pior. As pessoas ou vão ficar com aquele vazio, ou pode ser algo, sabe? Não, explica. Explica no sermão, explica num momento separado. Explica. E aí a coisa vai ganhando outra forma, outra coisa, entendeu? É outro nível de discussão já. E aí, quando se fala de liturgia também se lembra muito das datas dos santos, né? Essas coisas assim. A liturgia luterana, sim, nós respeitamos a data dos santos, tanto que, por exemplo, eu fui ordenado no dia 27 de dezembro de 2020, dia de São João o Evangelista. Né? Lutero toda a vida usou o título santo para os apóstolos e para os mártires e para todos os cristãos, especialmente da Igreja Antiga, né? Aqueles que a gente sempre tem muito respeito, sempre muito respeito. E aí tem o texto da uh, 24, Apologia 24 da missa. Eu vou ler aqui um pedaço aqui. Perdoa por ler, mas eu vou ler um pedaço aqui. Artigo 24 da missa, versão latina da Confissão de Augsburgo. Nossas igrejas são acusadas falsamente de abolirem a missa, pois a missa é retida entre nós e celebrada com máxima reverência. Também são conservados quase todas as costumeiras cerimônias. Apenas são intercalados aqui e acolá entre os hinos latinos, hinos alemães, adicionados para ensinar o povo. Olha o ponto de ensino aqui. Pois cerimônias são necessárias principalmente para ensinar os imperitos, aqueles que não conhecem. E Paulo ordenou que na igreja se faça uso da língua compreendida pelo povo, né, citando 1 Coríntios 14, 2 e subseguintes. Acostumou-se o povo a receber o sacramento em conjunto, sempre que haja pessoas preparadas, os pastores. Também isso aumenta a reverência e a devoção das cerimônias públicas, pois ninguém é admitido a menos que, antes, seja examinado e ouvido. Advertem-se também as pessoas sobre a dignidade e o uso do sacramento, e o grande consolo que leva a consciências assombradas, a fim de arrependerem-se
a fim de arrepender e a fim de aprenderem a crer em Deus e de Deus esperarem e lhe pedirem tudo o que é bom. Não parece, por conseguinte, que a missa seja celebrada entre os adversários com mais devoção do que entre nós. Consta, entretanto, que durante muito tempo houve parte de todos os homens de bem, e ele vai falar sobre como foi feito, como nasceram essa queixa, de porquê, essas coisas assim. E aí você tem, antes disso, no artigo 21 do culto aos santos, diz assim: do culto aos santos ensinam que se pode lembrar a memória dos santos, a fim de lhes imitarmos a fé e as boas obras, de acordo com a vocação. Assim como o imperador pode imitar o exemplo de Davi em fazer guerra, para impedir que os turcos invadam a pátria, pois um e outro são reis. A Escritura, porém, não ensina que invoquemos os santos ou peçamos auxílio deles, porque nos propõe um só Cristo como mediador, propiciador, sumo sacerdote e intercessor. É a ele que se deve invocar, e ele prometeu que haveria de ouvir nossas preces. E esse culto aprova-o muitíssimo, a saber que seja invocado em todas as aflições. 1 João 2, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, junto ao Deus, etc, etc. Então, esse é principalmente o ponto de o que a gente faz com a memória dos santos, né? Então, por exemplo, a gente celebra os santos, a gente celebra, por exemplo, Agostinho e Mônica. Uma vez eu fiz uma oração, claro, tem as orações específicas dos dias dos santos, e aí foi um momento que eu preguei sobre oração. Porque se você se lembra da história de Agostinho, Mônica orava muito pela conversão de Agostinho, por Agostinho encontrar Cristo, etc. E Agostinho tava louco, assim, no começo. Ele era maniqueu e não sei o quê, e o bicho ele foi de tudo. E aí, se você lê Confissões, meu amigo, é só as joias lá. E aí você vê que Mônica sempre esteve orando por Agostinho. Então, eu falei de textos bíblicos no sermão, claro que eu falei. Especialmente do texto de João, quando Jesus diz assim: tudo que pedires em meu nome, né, lhe será dado. Agora, Agostinho e Mônica me servem de exemplo. Agostinho e Mônica estavam no meu exemplo do sermão, né, de como isso aconteceu já, com seres humanos. Cara, como é que eu posso dizer? A igreja não começou com você, e nem vai terminar com você. Você nasceu, você está dentro da igreja. E a igreja existe desde que Deus quis que ela existisse. Então, você não está sozinho na história. Você tem alguém que sofreu, que viveu, que teve uma vida como você, como eu. Né? Eu tenho muito... Porque eu fui ordenado no dia de São João Evangelista? Porque eu tenho João Evangelista e Apóstolo como um exemplo para mim. Um exemplo de pastor, um exemplo de testemunho, sabe? O cara foi jogado num caldeirão de água, de óleo quente, cara. Ele foi preso, sabe? Ele só se lascou na vida dele. Mas firme e forte, falando com uma linguagem simplíssima. O pessoal aí, os colegas aí que conhecem um pouco de grego, etc., tiveram aula de grego com o professor Linen, né? Um abraço, professor Linen. O grego do João no Novo Testamento, a linguagem do João é muito pastoral e simples. Ele não tem aquelas peripécias de Platão, Aristóteles. O grego dele o grego do João é na canela. Sabe, ali. E essa era a pregação dele. Como é que ele escreve o evangelho para quê? Vocês já leram o evangelho de João, né? Eu espero que tenham lido. E aí você vai ter, por exemplo, o que ele vai... E estas coisas foram escritas para que vocês creiam. Que é isso, senão a função do ministério pastoral? Eu falo, como está escrito na Confissão de Augsburgo. É assim que a fé chega a vocês, através do meu ministério. Ministério da palavra proclamada, eficaz, no coração das pessoas, que leva o perdão, que leva os sacramentos. Esse é o ponto.
Então, a gente lembra dos santos muito. Muitas pessoas, muitos pastores, eu conheço muitos pastores que têm como exemplo de fé Agostinho, porque eram pessoas... você vê a história de conversão de Agostinho e você fala assim, pô, sou eu. Eu já estive perdido, às vezes talvez nem não tão perdido quanto Agostinho, né? Mas eu já estive perdido e voltei, estou na fé. Sabe, você vê Paulo sendo preso, pô, eu vejo muitos missionários com Paulo como exemplo. Mas não só ele. Como, por exemplo, Saulo Bleda, abraça aí, Saulo. O Saulo foi ordenado no dia de São Bonifácio. Por quê? Porque São Bonifácio, de alguma maneira, é importante para Saulo. A história de São Bonifácio é importante para ele. Entende? Então, os santos, eles têm essa coisa na teologia luterana de ocupar o espaço daquele exemplo da nossa fé. Como Deus agiu na vida dele. Como Deus esteve do lado deles. Veja o que aconteceu na vida deles. Como eles tinham sua fé. Então, é muito isso que se faz. Fala no que é o ponto dos santos na nossa igreja. Então a gente comemora também Lutero, Reforma, etc. As datas festivas, a gente usa o calendário litúrgico normal. A gente tem Natal, tem Páscoa, tem Quaresma, Tempo Comum da Igreja, Pentecostes, etc. A gente tem tudo isso. A gente tem os dias específicos de cada coisa. A gente observa esse calendário. Muitos observam a ordem trienal, outros observam a ordem anual do culto, das leituras. A gente lembra outras pessoas também, dependendo. Por exemplo, tem uma oração antiga do Inário Antigo que fala de como as artes boas devem florescer entre nós, etc. E o que impede de um pastor, por exemplo, falar sobre as boas artes florescendo, servindo como testemunho do evangelho no dia que a gente comemora a vida de Bach, Johann Sebastian Bach, sabe? Que é um grande luterano, né? Então, além de ser muito fiel, ele compunha muitas coisas belas para o louvor a Deus. Eu vi a Bíblia de Bach, tá lá em St. Louis. Então, essas são... Ele tem anotações, né, dos salmos, de cantar louvores a Deus, etc. Porque ele tinha essa fé, né? Ele entregava suas artes a Deus. Entende? Então, olha o exemplo que isso dá. O próprio Lutero, para muitos dos pastores, é um grande exemplo. Me gusta, eu já tô pegando espanhol daqui. Eu gosto muito de Johann Gerhard. Johann Gerhard foi uma criança doente que estudou teologia, fez as meditações sacras, etc. Então você tem o próprio Hermann Sasse. Eu vou contar um pouco da história do Hermann Sasse, porque eu estou traduzindo o Hermann Sasse e a gente tem que sempre fazer a propagandinha, né, quando pode. Hermann Sasse é um cara que saiu da teologia liberal para confessional. E ele falou assim, ele tem o estalar da teologia confessional quando ele está no meio da Primeira Guerra Mundial, capelão, enterrando mais de 100 pessoas por dia, e ele fala assim, você pode viver com a teologia de Adolf von Harnack, com a teologia liberal, mas você não pode morrer com ela. E aí morrer no sentido de preparação, de você encarar Deus, entendeu? Sem essa firmeza, né, da teologia. Então, ali tá a coisa. Ali que vai desenvolvendo a coisa. Então, creio que seja um pouco disso. Então, todo mundo aqui, muitos aqui que estão na IELB, inclusive, ou que passaram por alguma das outras igrejas, tem uma história de fé, uma jornada de fé. Deixa eu contar uma novidade aqui. Você não é o primeiro a ter isso. E você não vai ser o último. Entende? Então esse é um muito grande ponto dos santos na teologia luterana. Acho que já pode passar para o próximo tópico, que seria sobre se existem obrigações confessionais e quais são elas dentro da liturgia. Então... não existe nada escrito, né?
A gente toma muito o que Lutero fala justamente nesse, se vocês conseguirem botar a mão nele, das partes que a gente respeita dentro da liturgia, aquela coisa. Mas, em si, dentro de um culto luterano, o culto luterano tem um esqueleto de testemunho do evangelho. Um esqueleto. E em algum momento, o pastor tem muita liberdade para isso. Você vai ter confissão e absolvição. Você vai ter isso. Sempre. E outra, o evangelho é redundante. Então, por exemplo, só porque você foi perdoado no início do culto, não significa que você não deva ser perdoado no final. Né? Então, você tem a confissão e absolvição em algum momento, geralmente no começo do culto. Você tem leituras bíblicas, 1, 2, 3, 4, dependendo. Você tem, além da leitura de um salmo, geralmente, você vai ter a leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento e do Evangelho do dia. Você vai ter oração. Isso é uma coisa que geralmente não falta em igreja nenhuma, eu acho. Oração geral, orações pequenas, o Pai Nosso. O Pai Nosso geralmente é uma coisa que é tratada em separado e sempre está ali. Quase sempre você tem a Santa Ceia. Eu digo quase sempre porque eu não consigo falar da realidade do Brasil como um todo, né? Mas a Santa Ceia, ela é muito incentivada que tenha-se toda semana. Porque, querendo ou não, é um mandato de Cristo. E é ali que você tem o dado derramado em favor de vós. Por sinal, se alguém quiser ler mais sobre isso, tem um sermão do Hermann Sasse sobre a Santa Ceia na vida da igreja. Ele está num livro, em alemão se chama Zeugnis, em inglês é Witness, e tem uma versão em português que vai talvez sair em algum tempo, porque eu já terminei de traduzir, mas ainda não está publicada. Esse é um sermão que fala sobre a Santa Ceia na vida da igreja, qual o seu lugar, fala um pouco de liturgia, né, como nós preparamos a liturgia. Então você tem geralmente a Santa Ceia, você vai ter e uma bênção no final. A bênção eu acho que 100% das vezes você vai ter uma bênção no final. E aí você vai ter nosso culto luterano sendo desenvolvido dentro dessas partes. Esse é o esqueleto, esse é o básico. Você sempre tem. E aí você vai ter também um dos credos ecumênicos, geralmente o apostólico também. Então, essa estrutura, pelo que eu falei, vocês podem ver que não difere muito da Igreja Católica Romana, não difere muito da Igreja Anglicana. Ela é uma forma bem simples que está no esqueleto de muitas igrejas históricas. Porque o luteranismo ele está dentro das igrejas históricas. Ele é uma igreja tradicional. A igreja luterana é tradicional, nem que seja no seu sentido mais confessional da coisa. Né? Você pode ter uma forma diferente no culto, mas as confissões estão ali e as confissões te tornam tradicional. Querendo ou não, você está seguindo uma confissão de fé tradicional. Então essa é a coisa. Então, o normal, assim, que você vai ter num culto é geralmente isso. Claro, nós temos outras formas de culto, como a matinas, a vésperas, mas o culto principal, a ordem de culto principal número 2, por exemplo, é essa. Credo apostólico em algum momento, você tem. Essa é a ordem. E aí, é claro, você vai ter o pastor tem uma plena liberdade para trabalhar o que está a mais além disso. E, por exemplo, se você quer botar na confissão de pecados um hino, você pode botar na confissão de pecados um hino, que muitos pastores fazem, inclusive. E muitos hinos conseguem colocar uma confissão de pecados muito, muito bem feita. Como, por exemplo, o pobre homem cheio de pecado, né? Pobre homem cheio de pecado, estou a Deus perante ti, comigo a Deus, meu Deus amado, não entres em juízo aqui. Tem compaixão de mim na minha perdição. Essa é a poesia, esse é o peso de um hino, por exemplo. Você vai ter, por exemplo, o sermão também. O sermão, ele sempre vai estar conectado com a Santa Ceia, ele deveria, pelo menos, estar sempre conectado com a Santa Ceia e com a leitura bíblica. E como é que Deus se faz presente para ti, aqui agora? Vamos ver o Deus presente aqui para ti. Então, apontando para a presença de Deus no nosso meio. E essa questão de Santa Ceia também
é outro buraco do luteranismo, assim, porque a gente tem discussão com o calvinismo, com o catolicismo romano, tem toda uma com o zwinglianismo, com uma posição um pouco mais simbólica, um pouco menos simbólica. A gente tem sempre tem toda uma questão aqui que transparece na liturgia. Então, agora seria a parte que você dá suas considerações finais. Então, se alguém quiser conversar comigo em separado, o meu Instagram tá por aí. Eu quase não uso o Facebook, então se mandar no Facebook pode ser que fique num vácuo aí por um tempo. O pessoal que faz parte do Luteranismo Confessional, grupo do WhatsApp aí, sabe me encontrar também, tô lá. Se quiserem puxar uma conversa pro WhatsApp uma hora, só não estou prometendo muito nada agora, porque eu estou em meio do treinamento missionário aqui na República Dominicana. Sempre corrido, o pessoal aí da minha congregação do Rio de Janeiro da onde é que eu fiz o meu estágio, pode confirmar isso, que, cara, meu WhatsApp, assim, eu não respondo na hora mesmo. Então, assim, mas pode me mandar a pergunta, um dia ela será respondida. Assim, pode às vezes antes de eu dormir eu vou lá e respondo, às vezes quando dá, assim, eu tento responder. Que nem hoje me perguntaram sobre... Não, tinham me perguntado essa semana passada, um amigo perguntou sobre idolatria, tá ligado? E aí eu falei assim, tá, quando eu conseguir, tipo, passa cachorro acuando, moto passando, não sei o que, eu falei assim, olha, antes de dormir eu respondo. Uma semana depois, eu tirei um tempo agora aqui no almoço, eu tirei o tempo no almoço de hoje pra responder o cara. Então, assim... Esse sono aí foi longo, hein? Sono foi longo. Cara, pesadíssimo o sono, né, cara? É uma pedra. Mas eu tô aqui, qualquer coisa eu tô aqui, a gente dá um jeito, eu tiro um tempo. Claro, Hoje claro. tirei esse tempinho aí pra gente gravar e tal. Mas tamo aí, @Moacir com Y, Alves JR, no Instagram. E me segue lá, eu estou postando várias fotinhas legais. Eu não vou passar meu e-mail, que senão vai ficar meio estranho. meio profissional o e-mail, né? Mas só me procurar lá, tamo aí. E que Deus abençoe a todos. Então, isso é tudo, pessoal. Se vocês gostaram, claro, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e deixar o seu feedback, claro, nos comentários. Agradecemos ao reverendo por ter aqui participado conosco e também agradecemos a todos que nos ouviram até aqui. Não se esqueçam de conferir as nossas redes sociais e também as do reverendo. Os links estarão todos na descrição. Deus abençoe a todos e até mais.